Terça-feira, 17 de março de 2026. O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal informou que não reduzirá o ICMS sobre combustíveis. O Concefaz alegou que a medida prejudicaria o financiamento de contas públicas, além de ter argumentado que cortes no imposto não costumam ser repassados ao consumidor final. Na semana passada, o governo federal anunciou que não cobrará PIS e COFINS sobre o óleo diesel por causa da guerra no Oriente Médio e a elevação no preço do petróleo. A multinacional americana General Mills anunciou que fechou um acordo para vender os negócios da empresa no Brasil para a Três Corações. O movimento inclui as marcas locais Ioki e Quitano e instalações de suprimentos em Pouso Alegre, Minas Gerais, e Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. Segundo a General Mills, as operações no país contribuíram com aproximadamente 350 milhões de dólares nas vendas líquidas da companhia no ano fiscal de 2025. A empresa informou esperar que a transação seja concluída até o fim do ano, após a aprovação dos órgãos reguladores. E o assessor econômico dos Estados Unidos, Kevin Hassett, disse à emissora CNBC que petroleiros começaram a passar pelo Estreito de Hormuz. Ele deu a declaração um dia depois de parceiros europeus e asiáticos de Washington se recusarem a enviar aparato militar para a região. No domingo, o presidente Donald Trump afirmou que tinha exigido que 7 nações mandassem embarcações para o estreito. No horário de Brasília, 11h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações ao vivo de Brasília com Felipe Igreja. Felipe. Muniz, a defesa de Jair Bolsonaro fez um novo pedido hoje de concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente, que está cumprindo pena pela condenação na trama golpista no presídio da Papudinha, aqui em Brasília. Essa solicitação de prisão domiciliar será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. No pedido, os advogados solicitam que Moraes reconsidere uma decisão anterior tomada pelo ministro agora no início do mês de março, em que ele rejeitou a prisão domiciliar para o ex-presidente. Bolsonaro, a gente lembra, está internado desde a semana passada para tratamento de uma pneumonia bacteriana decorrente de um episódio de broncoaspiração na carceragem. Ele passou mal no presídio da Papudinha e precisou ser levado ao hospital. Nessa nova solicitação de prisão domiciliar, a defesa junta laudos e relatórios médicos e explica que esse episódio de broncoaspiração da semana passada pode voltar a se repetir em função de um problema de refluxo do ex-presidente. Os advogados reconhecem que a estrutura médica para atendimento na Papudinha é boa, mas que a saúde de Bolsonaro está mais frágil, necessitando de um acompanhamento mais próximo que pode ser oferecido na prisão domiciliar. O ministro Moraes ainda vai analisar essa nova solicitação. Muniz. Obrigado, Felipe Igreja, pelas suas informações. Agora 11h05. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando nesta terça-feira, 17 de março de 2026, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa do Brasil, 5 jogos abrem a quarta fase da competição hoje. Sport Recife e Atlético jogam na Ilha do Retiro às 9h30. Um pouco mais cedo, às 7h, Nova Iguaçu encara o Fortaleza no Rio de Janeiro. 7h30, tem São Bernardo e Ceará no ABC. 9h30, Londrina e Operário se encaram no Estádio do Café. No mesmo horário, Portuguesa e Paysandu fecham o dia no Canindé.
E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. A diretoria do Guarani anunciou as 2 primeiras contratações para a Série C do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Marcelo Cordeiro deixou a comissão permanente do Bugre para atuar em um rival do Guarani, que também vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, todos os detalhes e as informações do Alviverde. Liga dos Campeões, 4 jogos dão sequência à fase 8ª de final hoje. Chelsea e PSG em Londres, Manchester City e Real Madrid na Inglaterra, Sporting e Bodo Glimt em Lisboa, e às 2:30 da tarde, Arsenal e Bayer Leverkusen se enfrentam no Emirates Stadium. E agora destaca do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Santos terá um desfalque importante para o restante da temporada. O lateral esquerdo Vinícius Lira, que participou de 11 dos 15 jogos do time no ano, não terá condições de atuar por causa de uma lesão no ligamento do joelho. Na quarta, o Peixe deve ter Barreal ou Escobar na posição contra o Inter na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Palmeiras espera contar com Murilo e Vitor Roque para encarar o Botafogo no Allianz Parque, enquanto o São Paulo deverá ter seus principais jogadores diante do Atlético Mineiro fora de casa. Já o Corinthians aguarda por Yuri Alberto para o duelo de quinta-feira contra a Chapecoense em Santa Catarina. Tênis, João Fonseca já sabe quem vai enfrentar no segundo Masters 1000 da temporada, que será realizado entre os dias 18 de março, conhecido como amanhã, até o dia 29 no Miami Open. O brasileiro vai estrear contra o Fabian Marosan, número 46 do ranking da ATP. Os dois se enfrentaram uma única vez na carreira, com vitória do húngaro. Quem avançar terá pela frente nada mais, nada menos do que Carlos Alcaraz. O cara não tá confiante aqui que dá pra encarar o homem. E agora o destaque da Ponte Preta, que amanhã também tem pedreira pela frente, Antônio Lupe. No jogo que vale R$2 milhões. É premiação que a CBF paga pro clube classificado pra quinta fase. A Ponte vai até Goiânia. Que saudade de você, para enfrentar o Atlético lá no estádio Antônio Ascioli. Então vai pra lá, ué. Eu queria, hein, mas infelizmente Seu chefe tá ouvindo, hein? Cortaram a verba, né? Mas tudo bem. A Ponte vai em busca dessa grana que será muito importante para a equipe equalizar o caixa. O técnico Rodrigo Santana ainda não deu pistas do time, mas provavelmente podemos ter novidades na escalação da Alvinegra pro duelo contra o Dragão, que ficou com o vice-campeonato goiano. O Brasil está fora do Mundial Feminino de Basquete de 2026. Será a terceira edição consecutiva do torneio sem a participação da equipe verde e amarela. Na manhã dessa terça-feira, a seleção pagou caro por um terceiro quarto ruim e perdeu para a China por 83-71. Com o resultado, as brasileiras terminaram a competição na 5ª posição do grupo A do pré-mundial, 2 vitórias e 3 derrotas. E agora destaque de Fábio Scheibe. O que a central do Scheibe destaca nessa terça-feira? Bom dia para você, Fábio. Eu destaco, muito bom dia, Júlio Nascimento. Destaco o encerramento da 6ª rodada do Brasileirão, com um jogo único ontem entre Chapecoense e Grêmio, e ficaram no empate por 1-1 na Arena Condá. Walter Clar, de pênalti, fez o gol da Chape, e ainda no primeiro tempo, Nardoni deixou tudo igual, 1-1, placar final para Grêmio e Chapecoense. O Grêmio, neste momento, ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro com 8 pontos ganhos. Já a Chapecoense, a 12ª, tem 6 pontos ganhos após a 6ª rodada, Julião. Boa, Fábio Scheibe. E agora a opinião com ele, C de comentarista, C de CBN, C de Carlão de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Hoje tá um duelo Vila Nova e Goiás aqui, né? Só que o coração tá invertido, porque o vermelho é do Antônio Lupe, que é o Vila, ele gosta muito do Vila.
Bom, falando em Goiás, falando em Goiânia, amanhã a Ponte tem esse duelo, né? Atlético Goianiense, jogo difícil pra Ponte, a gente pode considerar o Atlético como favorito, já está com a base montada, vice-campeão goiano, vai ter reforços, né? O Marrone joga, que é o grande atacante, Cristiano, Everton, ou seja, o técnico Eduardo Souza aí tem uma boa equipe pra colocar em campo. Mas a Macaca vai buscar aí a superação, né? Vai jogar da maneira dela e quem sabe o improvável possa acontecer e a Ponte voltar para Campinas com a classificação. Mas parada dificílima para Alvinegra Campineira. Convidando você, ouvinte, a participar do nosso programa através do WhatsApp 99186-9070. Código de área é o 19. 99186-9070. Esse é o nosso número do WhatsApp. Se ficou difícil, entra aí no YouTube que tem lá pra você na tela, hein? O número do nosso WhatsApp para ficar mais fácil aí de adicionar. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samla Jeep. Apresentação Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. Vem junto no Reset do Verão com os serviços Chevrolet. Seu carro garantiu o verão. Agora você garante que ele rode o ano todo. Aproveite a troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma por apenas R$100 em 2 parcelas. Troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma também R$100 em 2 parcelas. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma por R$600 ou 6 parcelas sem juros. Agende sua revisão e aproveite as vantagens dos serviços Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Você quer promoção com segurança? Na Orcegups você tem. Aproveite a Semana do Consumidor e ganhe descontos variados na contratação do Alarme 365, o melhor e mais moderno monitoramento de alarme do Brasil, e conte com quem é referência em segurança no Brasil há mais de 50 anos. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. Promoção válida apenas na Semana do Consumidor de 10 a 20 de março. Mário Quintino, chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Imperatriz Dona Teresa Cristina. Tem atendimento de uma ocorrência, proximidades da Avenida Guarani. Atenção para quem vai acessar também a Princesa do Oeste. Na Princesa do Oeste, a movimentação é maior, já na chegada para a região do Laurão. Falando também da Norte e Sul, trânsito intenso nos 2 sentidos, nas proximidades já da Orozimbo Maia, e pela Orozimbo a movimentação é maior, passagem pela Brasil para quem vai em direção da região central. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino. Aliás, Mário, ontem Antônio Lupo causou um alvoroço aqui no nosso programa, porque ele tentou fazer uma função que não é dele, é sua, é do Felipe Pereira. Ah, verdade. Ele viu um caminhão ali saindo fumaça, já entrou em desespero. Tivemos que chamar o Felipe Pereira aqui pra colocar ordem na casa. Então, assim. Era uma fumaça muito. A gente fica reparando o teu boletim e aprendendo, viu, Mário? Isso. Eu tava acompanhando a distância, viu, Júlio? Inclusive, eu fui digitar pro Felipe o ponto que era, só que ele já foi mais rápido já, né? Não, o homem é uma máquina, cara. Eu falei pra ele aqui que ele é diferenciado. Você sabe que nós temos que tomar muito cuidado com Mário Quintino e Felipe Pereira, porque as empresas que têm a concessão das rodovias estão de olho neles. Olha o Gelince. Tudo que acontece nas rodovias, Mário Quintino e Felipe Pereira estão de cor. E a gente de olho em todo mundo, hein? Ai, que medo. Valeu, Mário. Um abraço pra você. Abraço, até mais. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade.
Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, hein? Aqui com o nosso CBN Esportes. Antes de aqui atender os ouvintes, até porque a maioria das mensagens envolve esse assunto, quero fazer um giro aqui sobre a convocação. O Fábio Scheibe tá com a gente? Que eu quero ouvir, eu quero ouvir também o Carlão, o Scheibe, até o Lupe, sobre o que... as impressões, né? Pós-convocação aí do Carleto, Carlo Ancelotti. Começa por você, Carlão de Freitas. Júlio, cara, deu pra perceber assim, os últimos testes do Ancelotti, Você quer que eu repita aqui a convocação? Não há necessidade. Se eu consigo, assim, com relação às surpresas e alguns questionamentos, eu acho que o Ibanez pode ser questionado, primeiro por jogar num futebol árabe, né? Que não é lá a primeira prateleira, porém a equipe dele defensivamente vem cumprindo aí um bom papel, talvez por isso o Carleto quis dar aí uma avaliada, né? Ontem a gente discutiu a situação do Danilo, do Flamengo. O Danilo foi convocado como lateral, hein, gente? Ele é zagueiro no Flamengo e não atuou 5 partidas nessa temporada, está sendo levado como lateral direito. Porém, são dois jogadores que estão sendo convocados fora das atuais posições. O Danilo, que foi convocado como lateral, segundo o Ancelotti, e hoje ele é zagueiro. Sim. E o Matheus Cunha, que no Manchester United não é centroavante. Ele é meia esquerda. Mas o Danilo é aquela coisa igual o Casimiro, né? Tudo bem, o Casimiro tem jogado e eu acho que vai até como capitão. Agora o Danilo, ele vai como um homem de confiança, né? Assim como foi o Daniel Alves na última Copa, né? Em que não tinha futebol para ter sido convocado naquele instante, mas foi pela credibilidade que tinha como um jogador de confiança do técnico Tite. Então eu questiono a participação do Danilo. Me parece não, o Murilo tem cumprido um papel bom também no Nottingham, apesar que a última impressão contra a Argentina foi terrível, porém naquele dia ninguém jogou nada, né? Mas o Murilo não foi bem, ainda mais como titular, poderia ter aí uma chance. As demais, eu acho que mais testes aí, as últimas avaliações do Ancelotti. O Endrick, legal ter retornado, eu acho que veio para ficar, vai jogar a Copa do Mundo. Sempre a polêmica envolvendo o Neymar, eu acho que neste momento seria uma surpresa ele estar presente na convocação, primeiro por não estar jogando bem, e segundo por fisicamente ele está defasado em relação aos outros jogadores. Eu acho que o Neymar, se ele for, ele vai para a Copa do Mundo realmente, né? Porque até não precisa provar mais nada para ninguém. Então acho que a última avaliação em 2 amistosos fortíssimos, né? Contra a Croácia e contra a França, ou melhor, contra a França e contra a Croácia, nesta ordem. E sem poucos questionamentos, eu acho que é mais questão de teste que o Carlo Ancelotti vai fazer para determinar aí os últimos convocados para a Copa do Mundo, que aí sim, a última convocação é que vai valer, que vai representar a amarelinha no Mundial dos Estados Unidos, do México e do Canadá. A primeira vez, né, Carlão, que a Copa do Mundo vai ser disputada em 3 países, né? Verdade. Em 2002, Coreia e Japão. E quem foi campeão? Brasil. E sabe o que significa? Tudo. Nada. É o seguinte, Carlão. Antes do Júlio, só queria já emendar, porque é o seguinte, eu acho que goleiros está fechado. Goleiros, eu acho que ele já definiu os 3 que serão convocados para a Copa do Mundo nessa última convocação. O Alisson do Liverpool, o Bento do Al Nassr e o Ederson do Fenerbahçe. Agora, eu entendi essa convocação, porque quando os nomes foram divulgados, me veio a última entrevista coletiva do Ancelotti, que essa convocação para os 2 últimos amistosos, contra a França e contra a Croácia, já seria uma convocação parecida com a convocação definida para a Copa do Mundo. Porém,
muitos jogadores lesionados. Sim. Éder Militão, Bruno Guimarães, Estevão, tem mais um também que foge o nome agora, Rodrigo, né, que tá fora da Copa, mas também tá lesionado. Mas os 3 primeiros vão. Os 3 primeiros vão. E então ele está dando a última oportunidade para jogadores que estão bem fisicamente. Gabriel Sara, que tem feito bons jogos pelo Galatasaray, o próprio Andrei Santos do Chelsea. Quem mais aqui? O Léo Pereira, que vive um bom momento no Flamengo. Agora, eu concordo contigo quando alguns nomes, por exemplo, Bremer, da Juventus, o próprio Ibañez, do Al-Ahly. Aí a gente pega lá no ataque. Concordo com o Ryan, que tem feito bons jogos desde quando estava no Vasco. O Igor Thiago, os números chamam a atenção, jogador que é do Brentford, da Inglaterra. Danilo, gostei, acho que também é uma oportunidade. Né? Isso. Mas, por exemplo, vamos para a lateral direita, que o Júlio destacou em relação ao Danilo do Flamengo. Por que não o Mateuzinho do Corinthians, que eu acho que vive um excelente momento? O Wesley, que possivelmente será o titular, tá jogando do lado esquerdo e na frente ainda lá na Roma. Por que no lugar na segunda linha, do glorioso Andrei Santos, tudo bem que podem ser posições diferentes, mas não testar, por exemplo, o Marcos Antônio do São Paulo, que é um menino que não vai ser convocado para a Copa, mas é o futuro do futebol brasileiro, mas já recebendo um pouquinho dessa bagagem agora, experiência com o Ancelotti, experiência para 2 grandes amistosos, enfim, é a grande discussão. E o Neymar, na minha opinião, tem que ser convocado, não para amistosos, mas para a Copa do Mundo. Mas o Neymar também precisa se ajudar. O Neymar precisa ficar bem fisicamente, porque foi essa a justificativa do Carlo Ancelotti para não convocação do menino Ney. Fábio Scheib, quero te ouvir também sobre a convocação. Começando justamente por esse assunto polêmico aí do Neymar, né? Eu creio que se o Ancelotti realmente quiser levar e tem em mente levar o Neymar para a Copa, essa última convocação seria até um tiro no pé, pensando que o Neymar não está bem fisicamente, não está nas melhores condições também. Uma convocação agora e uma atuação ruim nas partidas difíceis contra a França e Croácia também seria até um tiro no pé. O Ancelotti ficaria com essa dúvida aí, ficaria também com muita cobrança por achar que o Neymar não estaria bem. Então, creio que essa não chamada dele, essa não convocação dele agora tem muito a ver com isso também. O Neymar não precisa ser testado, né? E no dia 18 de maio, caso ele esteja bem, dia 18 de maio é a convocação para a Copa do Mundo, ele esteja fisicamente bem, jogando um bom futebol também, será naturalmente chamado, né? Porque o Brasil também carece muito do talento do Neymar. Eu creio que as laterais são um ponto muito complicado para o Brasil, né? O Wesley, como o Carlão disse, aí também jogando um pouco em outra posição, jogando mais adiantado na ala esquerda. A gente lembra que o Wanderson está machucado, também não teria condições de ser chamado, então o Danilo e o próprio Wesley na direita e na lateral esquerda também. Vai o que tem, né? Infelizmente, o Brasil que sempre foi grande centro de laterais esquerdos, né? Na época de Roberto Carlos também, na época do lateral direito Cafu também, na lateral esquerda é o Alexandre que tá no Flamengo, tá jogando na média, tá jogando ok, mas não é também um super jogador assim neste momento, e o próprio Douglas Santos também que tá no Zenit, a gente vê pouco do jogador, mas são as convocações que ele tinha feito. Eu também creio que faltam poucos nomes, né? O Endrick, a volta do Endrick é justamente para se firmar, e na frente essa escolha do Igor Thiago aí também, um jogador que o brasileiro não conhece muito, mas na Europa está fazendo sucesso, e claro, o Ryan, muito pedido por todos também, principalmente pelo que ele fez no Vasco da Gama, né, Julião? A primeira convocação foi o Danilo do Botafogo, tá jogando muita bola, Danilo. Pena que o Botafogo não o ajuda, né? Mas tá jogando. Mas é um jogador que tem se destacado apesar do Botafogo, né? Isso é um bom sinal também, e assim, o Danilo daqui a pouco já tá em Palmeiras, Flamengo ou fora. Palmeiras já tentou, né? Ou fora do Brasil. Só para fazer rápidas considerações também, né? Ontem eu falei aqui do Igor Thiago, que tecnicamente falando, ele não é esse jogador que às vezes algumas pessoas olham para os números e falam, caramba, alto número de participações. Não, o Igor Thiago, ele tem uma função assim, ele é um jogador muito alto, ele é muito forte, tem uma certa mobilidade também, mas tecnicamente falando, ele é um cumpridor de funções. Sim. Mas ele tem a característica que o Brasil hoje não tem. Muito esperava de ser o Pedro, esse cara não conseguiu ser. Então, assim, se a ideia é ter um camisa 9 com essa função, né, de brocador, de jogador de área, ele pode cumprir esse papel até para dar mais repertório ao Ancelotti. Ele sempre jogou em ligas periféricas, né? Então teve uma temporada muito boa na Bélgica. A primeira temporada dele no Brentford, ele acabou se machucando, mas esse ano inclusive fez gol ontem.
tá sendo realmente uma temporada muito iluminada, brigando com o Haaland por artilharia de Premier League. Isso significa demais, sendo que ele joga hoje num time de segundo escalão na Inglaterra, mas mesmo assim está brigando com o Haaland. Então talvez pela temporada, acho que o Igor Thiago tem até chance sim de pintar na Copa, porque a gente não tem esse camisa 9 realmente referência de área. E aí, sobre o Neymar, eu acho que o Ancelotti ele deixa um recado muito claro pro Neymar. Ontem ele fez questão de deixar isso muito claro, que tecnicamente ele sente que o Neymar sim está pronto. Até discordo um pouco do Ancelotti, acho que o Neymar ele tem a técnica, mas não está entregando no Santos. O jogo contra o Corinthians foi muito ruim do Neymar, talvez tenha sido o pior jogo dele nesse retorno ao Santos. Ele venceu 3 de 11 duelos. E aí entra até naquela discussão que a gente estava aqui ontem, Carlão, sobre o Neymar de repente se adaptar na função dele, né? Parar de tentar ser esse jogador de beirada, ser um jogador mais o que é o Igor Thiago, né? De finalizador, né? De jogadas. Talvez o Neymar ele possa se destacar mais se ele se adaptar a isso. E eu acho que é certa a não convocação, porque o Ancelotti levaria o Neymar para quê? Primeiro, para ver se nos treinos ele conseguiria embates ali, encarar o Casemiro, o Andrés Santos, o Marquinhos. Eu acho que na condição física atual do Neymar ele não consegue entregar isso. E eu acho que na condição física ele não vai conseguir performar contra o Camavinga, contra o Tchouaméni, contra o Saliba, contra o Kanté, contra o Konaté. Eu acho que essa não convocação mais preserva o Neymar do que joga contra. Eu sei que quem gosta do Neymar está revoltado, mas eu acho que essa não convocação é mais positiva do que negativa. Eu achei coerente, é aquilo que a gente fala, né? Nesse momento. Você vai falar do Neymar, gera sempre emoção, positiva ou negativa. Tem gente que ama e fica cego até na hora de analisar. Tem gente que o odeia e também fica cego na hora de analisar. Mas eu achei coerente, o Neymar hoje, ele não está performando para ser seleção brasileira, para ser convocado. Tecnicamente também, ele não precisa provar nada, né? O Neymar ele vai ficar 40 dias de Copa do Mundo, a gente espera que o Brasil cumpra esses 40 dias, porque aí vai ser finalista. Então ele precisa estar na ponta dos cascos, e aliás eu acho que é o último suspiro da carreira dele, não sei se pós-Copa ele vai ter motivação para continuar atuando profissionalmente, mas é o último suspiro. Então você tem que ter o Neymar na ponta dos cascos, bem, né? 100% acho que nunca mais, mas 80% naquele período que você vai utilizá-lo como titular ou como reserva, mas você vai precisar do Neymar. Então na Copa do Mundo, se você tiver o Neymar 80% fisicamente, cara, tecnicamente é natural que ele vai entregar. Então é nesse período, porque aí eu vou junto com o Fábio Schaiber, você vai levá-lo contra a França ou contra a Croácia, ele não vai jogar bem. A tendência é de que ele não jogue bem. Então não tem o porquê queimar cartucho, você vai expor o rapaz, até com relação às críticas também. Então acho que o Ancelotti foi super coerente, falou assim, se estiver entregando vai ser convocado. Ele não teve meias palavras. Se estiver bem, ele vai. Se não estiver bem, ele não vai. Então não teve rodeios. O Neymar depende dele, claro, né? Ele precisa se ajudar, Lupe disse isso e é verdade. Ele precisa se ajudar para estar no Mundial. Se tudo correr da maneira como o próprio Ancelotti planeja, um Neymar bem, um Neymar tranquilo, perto do 100% fisicamente, naturalmente ele vai pra Copa, sem nenhum problema. Mas ontem eu tava assistindo Troca de Passes, né, após o jogo da Chapecoense e do Grêmio, e a Jéssica Sescon, que é comentarista do Sport TV, ela disse algo que realmente ali me pegou. Tava sendo cogitado se levaria ou não, né, se eles levariam ou não o Neymar pros amistosos. Ela e o Ramon, se não me engano, estavam participando do programa, e ela disse algo que sabe quando fala, cara, eu não tinha pensado nisso. Pra ele ser testado não contra os jogadores, mas junto, pra criar algum tipo de entrosamento com alguns jogadores que já estão certos que vão pra Copa. E aí ela trouxe, porque com todo respeito ao Santos, o Neymar tecnicamente não consegue jogar ao lado de atletas que hoje compõem o elenco do Santos. São jogadores limitados. Então ela falou assim, levaria pra ver como ele se sairia durante os treinamentos, nem sei se jogaria, tá? Mas durante os treinamentos nessa questão de entrosamento com jogadores que estão vivendo o auge lá no futebol europeu. Me pegou um pouquinho a opinião da Jéssica Sescon. Hoje ele não conseguiria enfrentar o Casemiro e o Andrés Santos no treino. Não tô falando de enfrentar, mas quem sabe jogar junto, ter essa liga, né, que eles sempre Não, mas falam. É porque a avaliação o Ancelotti, ele já disse que ele entende que o Neymar pode entregar isso. A questão dele, ele disse na entrevista, é totalmente física.
O Neymar não está aqui, por enquanto, por um aspecto físico. Quando ele estiver bem fisicamente, ele vai. E diferente do Endrick, que precisou de 10 jogos no Lyon bem pra mostrar, o Neymar não precisa desses 10 jogos pra mostrar. Ele precisa de uma sequência minimamente aceitável pro Ancelotti falar, pô, aqui ele pode ir. Então ele não precisa estar convocado agora. Mas em maio ele tem que estar bem. Entregou a convocação pro Neymar. Ele falou assim, depende de você agora. Mas assim, lugar tá lá. E pra Kings League depois, ficar respondendo adolescente no Instagram, não vai ajudar. Então ele precisa entender. Ele não falou lá, vou trabalhar em silêncio. Ajudar, né? Vou trabalhar em silêncio. Então trabalha em silêncio, pô. Para de fazer isso aí, cara. Só depende dele agora. Então a gente tá torcendo pra que ele mude o mindset dele, né? Até maio. 11h33. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Terça-feira, 17 de março de 2026. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fez um novo pedido de prisão domiciliar para o cliente. Bolsonaro cumpre pena na Papudinha, em Brasília, pela condenação na trama golpista. A solicitação será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso no STF. Os advogados pediram ao magistrado que reconsidere a decisão anterior. No começo de março, Moraes negou a prisão domiciliar para o ex-presidente. No momento, Bolsonaro está internado para se tratar de pneumonia bacteriana, decorrente de um episódio de broncoaspiração. Ele passou mal no presídio e foi levado para o hospital DF Star na semana passada. A Polícia Federal fez uma operação que apura a tentativa de envio de mais de 1 tonelada de cocaína para Portugal, de onde a droga seria despachada para a Espanha. A carga estava escondida em peças que simulavam pés de mesas de mármore e seria enviada em dezembro do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana da capital mineira. A droga foi localizada e apreendida durante uma análise das equipes que atuam no terminal. Na ação de hoje, os agentes tentam prender 2 suspeitos e cumprem 11 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e no Espírito Santo. E o Afeganistão responsabilizou o Paquistão pela morte de 400 pessoas em um ataque. Segundo autoridades afegãs, a ação atingiu um hospital para usuários de drogas em Cabul, capital do país. O governo paquistanês negou a acusação e afirmou que a ofensiva não teve alvos civis. O episódio marca uma escalada do conflito que começou no fim de fevereiro. Segundo o Paquistão, o Afeganistão oferece refúgio ao Talibã paquistanês, informação que é rejeitada por Cabul. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos de volta, atendendo aqui agora os ouvintes pelo nosso WhatsApp. Muitas mensagens, hein? Olá, amigos. A seleção desfalcada nesses amistosos, o Ancelotti chamando jogadores que nunca foram chamados. É ilusão achar que o Neymar será chamado. E convenhamos que a fase da seleção, ficar nessa de chamar ou não, Caboclo aí, jogador. Observação, sou santista. Manda aqui o Thiago no nosso WhatsApp. Fala, pessoal. Se levar 26 jogadores, pelo menos 6 irão só para passear. Então eu levaria o Neymar, nem que fosse só para um passear. Abraço, Marcos Guilherme, mantendo aqui. Muita gente defende essa tese mesmo, né? Do 26º jogador. Mas eu acho que se você tem o Neymar ali,
convocado, não vai você tá perdendo o jogo por 1-0. Você precisa de um fator diferente. Você não vai deixar o Neymar no banco. Você vai utilizar ele. Então, por isso que eu acho que o Ancelotti sabe disso. Por isso que o ponto ele tem que estar minimamente com um físico mínimo aceitável para encarar uma França da vida que seja. Eu vejo muito torcedor falando, até a gente tem um termômetro da participação do nosso ouvinte, muita gente fala que ele é mascarado, é ruim de grupo, tal. Uma coisa que a gente, cara, eu não tenho certeza porque eu não convivo, mas de todas as pessoas, conheço poucas pessoas que conviveram com o Neymar. Um deles a gente até conversou fora do ar, no ar e fora do ar, com o Aranha, que certa feita esteve aqui, e o Aranha foi parte daquele timaço do Santos, trabalhou muito com o Neymar. O Aranha falou muita coisa boa do Neymar com relação a grupo. Tem o Salada. Salada foi um roupeiro do Santos. Nem sei se trabalha no Santos ainda, mas ele foi roupeiro naquele timaço de 2010 também. Adora o Neymar, sempre falou na Salada de Araras, sempre falou muito bem do Neymar, um cara de grupo, um cara que a rapaziada gosta dele. Então, as pessoas que trabalharam com o Neymar, todo mundo fala bem o dia a dia, o relacionamento com ele dentro de um grupo, seja do Santos, Barcelona, PSG e por aí vai. Então, eu acho que isso não seria um problema. O problema realmente é aquilo que a gente tá conversando. Eu acho que é fisicamente. Se ele conseguir se ajudar, se ele focar realmente, eu acho que ele tem vaga entre os 26. E aí, em levando, seja o que Deus quiser. De repente, vai lá e ele brilha em 40 dias. Tomara que não vá, esquece o Neymar, gente, manda aqui o Marcelo. Mas não dá pra esquecer não, Marcelo. Não é descartado não, cara. Mesmo você não gostando, ele ainda é um nome que vai ser mencionado na lista também, até maio. Até Júlia, é questão assim do cara, se por exemplo, em 2002 nós tivemos, não algo parecido, mas nós tivemos 2 jogadores que foram essenciais na Copa e que racionalmente eles não deveriam ter ido, que foi o Ronaldo e o Rivaldo. Eles não jogaram as eliminatórias, eles não jogaram o antes da Copa, e quem garantiu os 2 na seleção foi o Runco. Cara, o Rivaldo não tinha a menor condição de andar, o Ronaldo nem se fala. O Runco falou, não, em 30 dias eles vão jogar, depois eles vão operar, eles vão fazer, não sei o que vai acontecer, mas na Copa do Mundo eu garanto, o Runco disse. Então foi uma convocação de confiança. O Runco bateu no peito, peitou o Filipão acatou e bora lá, o resto é história. Então, vamos ver. Olha que o ciclo 98-2002 do Romário era muito forte. Sim, eu acho que em produção melhor até que o Ronaldo, porque o Ronaldo ia marcando muitos gols, conquistando títulos, mas mesmo assim a comissão técnica conseguiu bater na tecla. Cara, o problema do Rivaldo era joelho fortíssimo, gravíssimo, tanto é que a carreira do Rivaldo pós 2002 ela foi complicada. O Diego do CG tá perguntando sobre o Estevão, tá machucado, né? Perguntou se foi lesão ou opção. Mas esse vai. Tá machucado, né, Fábio? Mas o Estevão tá jogando bem. Tá machucado. Tá jogando bem no Chelsea, mas nos últimos 3 jogos não esteve presente lá na equipe londrina. Fala sério, quem é Igor Thiago? Pelo amor de Deus, o cara fez um outro jogo bom, nem pensar em levar pra Copa o Éder. Júlio Nascimento. É o novo Afonso, né? Cara, ele fisicamente também, né? ele lembra... Tem que ir, tá fazendo gol na Premier League. Ele parece meu irmão, assim, fisicamente, o Éder. Mas é bom de bola, hein? Mas o Igor Thiago é o que eu disse, cara. Ele ficou muito pouco no Cruzeiro, né? E já foi pra ligas periféricas, assim. Ele jogou um clube grande da Bélgica, foi muito bem, fez 30 gols em 55 jogos, é um número muito bom, e está na vice-artilharia do maior campeonato nacional do mundo, que é a Premier League hoje, tá só atrás do Haaland. Então, assim, eu também não acho, assim, foi o que eu disse ontem, não acho um jogador vistoso, mas em executar a função de fazer gols, em ser um cara com presença na área, ele tem estado muito bem. Você que é um cara que usa muitos números para argumentar a sua opinião ou as suas opiniões, os números do glorioso amigo nosso Igor Thiago, né? Thiago. Eles estão na mesa. Como é que você vai questionar? Mas não é assim também. Júlio, mas o gol Mazola Júnior já falava, os números são caro, Júlio. Os números são frios também, assim, a gente tem que entender. Não, mas se o cara faz de quantos gols? 18 gols na Premier League? Ele chegou assim, nesses tem números. Uma vaga na seleção, ele tá testando ele bate pênalti lá no Brentford. Tudo bem, mas pênalti então, assim, vale gol também, se o cara marca e é um cara que numa emergência você olha, pô, a bola aérea e tal, então, vai no desespero, estamos perdendo de 1-0. Porque não tem esse 9 hoje. E o Matheus Cunha não é esse cara, falou isso. Ele também quer ver como é que é o dia a dia desses jogadores. É um período curto, mas aí você vai ver, nos treinos o cara não consegue fazer nada.
é um abençoado por conta desses gols. Aí você fala, não tem condição de ir. Agora, se o cara se dedica, mostra que tem poder de finalização, bons números, bom aproveitamento, os números estão aí eles não são frios, aí eles concordam com a convocação do Igor Thiago. O Scheibe foi pontual e cirúrgico sobre o Neymar e a convocação. Eduardo Coelho, professor Eduardo, aqui mandando no nosso WhatsApp. O Ancelotti não vai levar o Neymar só pelo nome, na minha opinião. O Mister terá peito de convocá-lo se for o caso. Eduardo, Toda vez que fala Mister, eu lembro do Jorge Jesus. Ele foi o primeiro Mister, né? O Renato Alves está mandando aqui, lamentável, o basquete feminino fora de mais um Mundial. O Carlos de Paulínia, desculpe o horário, passei agora na Zeferino Vaz, sentido Paulínia, tudo congestionado. Mas não tem uma câmera aqui pra gente ver também? Além do jogo de amanhã valer 2 milhões no Caixa da Ponte, será uma oportunidade para avaliar o time para a Série B, porque o Atlético é um adversário típico, que a Veterana vai encarar muito em breve. Veterana também é honrado, hein? Cara, fazia tempo que eu não ouvia Veterana sobre Ponte. Veterana é a Caldense, né? Também. Francana. Serve a Eu acho que a Caldense também é. Eu acho que a Caldense também Se aplica. Se aplica. Bom dia, Júlio e amigos. É o Guimarães Bugrino na escuta. Bom dia pra você também, Guimarães. O Wagner de Hortolândia. Júlio, gosto da convocação de Igor Thiago. E Neymar batendo pênalti na Kings League. É pra acabar mesmo. Mas aqui o Wagner. O Rodrigo Pulpo. Achei interessante a convocação da seleção. O Ancelotti acertou ao não convocar Neymar. Não está jogando bem faz tempo. Mas eu levaria outro goleiro no lugar do Bento. Que, aliás, sabe o Scheibe? Tá jogando mal, hein? O Bento. Não tá jogando bem. Parece que esses 3 foram definidos há um tempo, né? Tinha lugar pro Hugo Souza também, que foi escolhido algumas vezes aí também, mas parece que o Ancelotti já definiu esses 3 aí nessa última convocação antes da oficial para a Copa do Mundo, né? E teria lugar também, mas é um jogador que já vem sendo chamado há muito tempo, né, nesse ciclo de seleção brasileira, o Bento. Ele deve confiar também, o Tafarel deve confiar bastante nele. Falando um pouco de Copa do Mundo, Júlio, tem outro aspecto também que está chamando a atenção, né? A guerra lá no Irã, nos Estados Unidos também, e o governo do Irã pediu para que os jogos do país, que serão nos Estados Unidos, fossem modificados, fossem mudados para o México. Mas a FIFA não pretende fazer isso e caso o Irã não vá à Copa do Mundo, restando 86 dias para o início do Mundial, o Iraque, que vai jogar ainda a repescagem, pode assumir a vaga do Irã. Muita confusão ainda, pensando na abertura da Copa do Mundo, hein? Boa, Fábio Scheibe. Marcos Alois. O Cobrão. Tá dizendo que levaria Cássio. Tá machucado. O Cássio ou o Marquinhos, né? O Cássio rompeu o ligamento do joelho. Aí tem o Hugo Souza na briga, Fábio tá eu na acho briga. que depois desses 3 aí que foram, quer dizer, eu levaria o Hugo no lugar do Bento ou do Marcos Alois, hein? Marcos Alois. Não se esqueça do A, não é Marcos Luiz, é Marcos Alois. Mas o A é do quê? Ninguém tem informação. É Almeida, não é Almeida? Eu acho que é Almeida. Não é, Marquinhos? Manda aí, ó. Ele tá digitando aqui. O Marquinhos é fera, mas não tá dirigindo não, né, Marquinhos? Tá só no carro aí, porque o Marcos Alois tá pra lá e pra cá, né, em Campinas. Isso. Antônio Marcos Luiz de Almeida. Então o A pode ser de Antônio, pode ser de Almeida. Ou pode não ser de nenhum dos dois, né? Ou então é Marcos A. Luiz. Entendeu? De Antônio Almeida. Tá bom. Quanta confusão. Os números são frios quando é para outros jogadores, mas pro Neymar ninguém liga. O que ele fez nos últimos anos, Silas Miranda. Então, por isso que os números são frios. Últimos anos, assim, acho que qual o recorte que ele faz. Então, mas é que os números Mas os números entram na discussão também. Porque se você utilizar os números, você nem cogita o Neymar. Exato. A gente está falando do Neymar, a qualidade dele. Os números para defender a seleção. Não, exatamente, assim, eu não levaria o Neymar pelos números dos últimos 3 anos. Os números são frios. Eu levaria o Neymar pelo aspecto técnico em relação ao quanto ele pode impactar em relação aos outros jogadores. Ou você acha que tá lá 1-0 pra Croácia? Não, entendeu? É o mesmo argumento que eu tenho. Fabinho, entra, não vai impactar. Ou Luiz Henrique, entra, não vai impactar. Foi igual o Dunga, né, em 2010. Aí você chama Gabriel Sara, você tem Neymar, Igor Tanque aí. Impacta, entendeu? Você tem Savinho e Afonso. Martinelli tudo Neymar. da mesma linhagem. Você fala, nossa, o que eu faço? Igual o Neymar e seja que Deus quiser. Igual o Dunga, né? Última convocação. Não vou levar o Neymar, não vou levar o Ganso, os dois voando no Santos. Aí, tá bom, então estamos perdendo pra Holanda, você olha no banco. Não tinha ninguém pra mudar. Grafite, Josué, como que eu vou virar o jogo? E aí deu no que deu, velho. Só que aí, pra você conseguir impactar
contra grandes potências, você tem que minimamente estar saudável fisicamente. Por isso que a discussão é físico e não técnico. Técnica, como citou ontem, repetidas vezes, Carlo Ancelotti. Eu não aguentei o Ancelotti. Agora, eles estão assim, curiosos, né? Ele sabe da fumaça, da resenha, né? A sobrancelha anual. Ele é resenha. Aliás, hein, tá com mais volume capilar, hein? Não sei não se não procurou o doutor do nosso grande amigo... A goleira. Agora, deixa eu pro gente, pro assim, intervalo, rapidinho, hein? Agora, trazer aqui um ótimo momento pra gente fazer questionamentos, né? Porque é a última convocação, depois é a definitiva. Aí vai um amigo, com todo respeito, eu não gosto de fazer isso, mas o cara me perguntar do Bodoglic. Ah, joga com o Sporting hoje. E aí tem um outro companheiro nosso que foi fazer 2 em 1, professor. Não tem como fazer 2 em 1. Ele não entende. Aí o Rodrigo Caetano, o assessor. Fábio Seixas. Gente, é uma pergunta por veículo, ou seja, é só uma. 2 em 1. Mas o que você achou dos aplausos? Teve parabéns, professor? Eu lembrei de você imediatamente. Foi aniversário do Ancelotti ontem? Tivemos aplausos. Aplausos pra quê? Só faltou parabéns Você pela viu? vitória, né? Acabou a coletiva, a galera aplaudiu. Eu não entendi isso, mas aplaudiu. Pedro Piscinato, repórter da Bandeirantes, na última entrevista, quem que foi da ponte que nós comparecemos lá? Foi aquela entrevista, foram 4 de uma vez. Acabou a coletiva, ele fez assim, ó. Eu falei, você não vai bater palma, não. Você vai aplaudir a coletiva? Ele falou, não, só tava coçando a mão. Eu falei, então tá bom, vida que segue. Ou então depende do repórter, depende do clube, depende do entrevistado. Não, mas pô. O Ancelotti depende do resultado. Às vezes você tá eufórico. Pentacampeão. O cara é pentacampeão da Liga dos Campeões. O maior vencedor, ganhou um título nacional nas 5 maiores ligas. Mas não tem motivo pra aplaudir uma entrevista coletiva dele, depois de convocar. Tem blogueiro na aplaudindo tem, o quê? né? Deve ter, né? Sempre tem, né? Sempre mas geralmente os blogueiros são a galera pro Neymar, né? Que ontem não estava feliz, provavelmente, com a não convocação. A dupla vindo aí, ó. Intervalo, hein? 11 horas e 49 minutos. Agenda Piracicaba 2026. Encontro que reúne representantes do poder público, acadêmicos e setor produtivo para discutir o desenvolvimento da cidade. Com o tema Ciência e Inovação como alavanca do desenvolvimento, o evento integra o movimento PIN, Território de Inovação de Piracicaba, e aborda ciência, bioeconomia, tecnologia e desenvolvimento econômico do município. Dia 31 de março, às 14 horas, no Teatro do Engenho Central. Evento gratuito, vagas limitadas. agendapiracicaba.com.br. Realização EPTV. Apoio Prefeitura de Piracicaba, Sebrae e CBN Campinas. Vem junto no Reset do Verão com os serviços Chevrolet. Seu carro garantiu o verão. Agora você garante que ele rode o ano todo. Aproveite a troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma por apenas R$100 em 2 parcelas. Troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma, também R$100 em 2 parcelas. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma por R$600 ou 6 parcelas sem juros. Agende sua revisão e aproveite as vantagens dos serviços Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hoje, 17 de março, tem um jogo pela Superliga Masculina de Vôlei, 20ª rodada. O São José encara o Joinville. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Meu santo pai, hein? É jogo dos desesperados, porque o São José é o 11º colocado com 17 pontos. O Joinville é o 10º com 21. O JF Vôlei já foi rebaixado. Venceu um jogo só. Então esse duelo é direto na luta pela permanência na principal divisão do vôlei. A bola sobe lá no... fechei aqui no ginásio do São José ou do Joinville. Agora a gente acha que rapidinho. Se for no São José, é Farmaconde. Isso, ela mesmo, Farmaconde Arena, às 7 da noite. E amanhã a gente traz o resultado desse duelo dos desesperados da Superliga.
Começou a super terça no Iga Atacado com preços imbatíveis. Confira. Óleo de soja soia 900 ml, R$6,69. Batata Uai congelada 2 quilos, R$19,90. Leite em pó Ninho integral ou instantâneo 380 gramas, R$15,98. Detergente em pó Omo lavagem perfeita 800 gramas, R$10,98. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 17 de março. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. CBN Esportes Campinas. Horas 52 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Gabriel Dudziak está chegando com informações. A temporada do Santos segue com mais notícias ruins do que boas. Além do empate contra o Corinthians na Vila Belmiro, o que mantém o time na parte inferior da tabela do Brasileirão, e com apenas 4 vitórias em todo o ano, a equipe perdeu o lateral esquerdo Vinícius Lira para o restante da temporada. O jovem jogador santista teve diagnosticado rompimento do ligamento do joelho esquerdo depois de ter deixado o gramado no clássico com fortes dores, que inclusive o impediram de seguir na partida, mesmo com o Peixe já tendo feito todas as substituições. Sem Lira, o Santos só conta com Escobar para a posição, podendo ainda improvisar Barreal, tal qual no início do duelo contra o Corinthians em um esquema com 3 zagueiros. Falando nos defensores, os santistas também não poderão contar com Luan Pérez, que foi expulso no domingo. Por outro lado, Lucas Veríssimo, que ficou no banco de reservas, tem situação regularizada e poderá reestrear pelo clube depois de ser repatriado pelo Peixe. Na quarta-feira à noite, o Santos joga contra o Internacional na Vila Belmiro. As notícias para o Palmeiras, no entanto, são boas. Além da vitória contra o Mirassol no domingo, o Alviverde deve contar com os retornos de Murilo e Vitor Roque para o embate contra o Botafogo também na quarta. Os dois foram desfalques nos últimos jogos por contusões. No São Paulo, todos os atletas devem ter condições de encarar o Atlético Mineiro na Arena MRV, enquanto no Corinthians existe a expectativa pelo retorno do centroavante Yuri Alberto, que está fora de ação desde o mês passado. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. E o Guarani anunciou hoje reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro, Antônio Lupe. As duas primeiras contratações do Guarani para a Série C, o lateral direito Inayan, 26 anos. Formado nas categorias de base do Santos, disputou o último Campeonato Paulista pelo Velo Clube, foram 7 jogos. Jogador que teve destaque pelo clube da cidade de Rio Claro. Além do Velo Clube, passou por Botafogo da Paraíba, Volta Redonda, Água Santa, Atletique e Norte Esporte Clube. Detalhe, Inayan chega para brigar com posição com o jovem Ian. Mas o Inayan, até pela experiência, pela bagagem, sai na frente. Lembrando que Cicinho rescindiu o contrato e o Rafael Rodrigues jogou praticamente todo o Campeonato Paulista improvisado. O Rafael, que é zagueiro, mas jogou de lateral. Quem também foi anunciado, o zagueiro Edson Rogério. Ele que é formado nas categorias de base da Ponte Preta. O Edson, desde o Sub-15, Sub-17 e Sub-20, atuou pela Macaca, inclusive no time Sub-23. Subiu para o profissional e fez parte da campanha da equipe da Macaca, que foi campeã da Série A2 em 2023 e também do ano passado na Série C. O Edson estava no Cuiabá, onde fez apenas 5 jogos. Edson assinou com o Guarani até o fim do Paulistão de 27. Já o Inayan chega com um contrato até o fim da Série C, Júlio. Carlão de Freitas, são as duas primeiras contratações da era Frontini no Guarani. É importante a chegada do Inayan. O Guarani precisava de um lateral, Cicinho não deu muito certo, né? E nesta temporada foi pior ainda e as lesões atrapalharam, tanto é que o Guarani jogou com o Rafael. O Ian é da base, ainda não passa tanta confiança, embora, né, ele teve algumas oportunidades entre os profissionais antes de ele seguir para Porto Alegre. O Edson deve ter sido aquela opção de mercado, né? Jogador que já atuou em Campinas, sabe do que é o Guarani, mesmo tendo feito a base na Ponte, e vem para compor, só que ele é muito útil, cara. Na Ponte a torcida tinha algumas restrições com relação ao Edson,
mas nunca comprometeu. Não é um Oscar, né? Fábio Luciano, pelo amor de Deus. Mas é um jogador que quando precisou, ele esteve aí, participou da campanha da Série C. Eu nem sabia, hoje que a gente foi consultado o Edson, ele chegou a jogar nas rodadas finais da Série C, entrou no derby. Então, um jogador experiente, garoto, porém experiente, porque sabe do que é o futebol campineiro e a tendência é ajudar o Guarani. Não chega como titular, mas vai ser importante no grupo. E a Ponte Preta, meu caro Antônio? A Ponte viaja daqui a pouquinho para Goiânia para enfrentar o Atlético amanhã, 20h, quarta fase da Copa do Brasil, jogo que vale R$2 milhões. Além de garantir vaga na quinta fase, aliás, a quinta fase já começa com jogos de ida e volta e com as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo mais. Então a Ponte tem esse objetivo, financeiramente é importantíssimo para a Ponte, esses R$2 milhões, e claro que uma classificação contra um time que também vai disputar a Série B, caso o Atlético Goianiense, traz ainda mais moral para a Ponte, que no domingo estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Atlético fora de casa. 2 jogos seguidos, 2 jogos fora de casa, começando amanhã contra o Dragão no estádio Antônio Ascioli. O técnico Rodrigo Santana pode fazer mudanças na equipe em relação ao time que entrou em campo contra o Guarani de Bagé. E um detalhe, hein? O Cavalcante, né? Murilo Cavalcante, que não ficou à disposição contra o time gaúcho, porque foi um acordo entre as equipes, fica à disposição. Ele que foi muito elogiado pela diretoria do Guarani de Bagé, onde ele disputou o último campeonato gaúcho. É a Macaca que vai em busca de R$2 milhões e a vaga na quinta fase da Copa do Brasil. Tem favorito nesse jogo, Fábio Chaib, amanhã em Goiânia, Ponte Atlético Goianiense? Logicamente, por jogar em casa, o Atlético Goianiense tem essa vantagem, né? Mas seria bom o Ponte Preta também ter treinado bastante pênaltis também. A gente sabe que a Copa do Brasil, esses jogos aí acabam sendo muito iguais, né? E um empate também pode levar a decisão para os pênaltis. É verdade que a Ponte está mais descansada, um time novo também, muitos jogadores novos, e o Atlético Goianiense fez uma batalha aí, acabou sendo vice-campeão goiano no último final de semana, perdeu para o Goiás, e agora tem essa partida decisiva também contra a Ponte Preta. Claro, jogando em Goiânia, o Atlético é favorito, mas a gente sabe que a Ponte também está se armando aí, e seria muito bom realmente treinar pênaltis, que o empate é um placar muito possível nessa partida, viu, Juliano? Últimas mensagens aqui, o Pércio, sabendo que a Copa pode ser definida nos pênaltis, levar o Alisson é uma enorme temeridade. O cara tem bloqueio de pegar pênaltis, não entendo como um técnico experiente não vê isso. Mas eu acho que tem uma pequena possibilidade dele levar um goleiro só para essa função, viu, Pércio? Vamos aguardar. Neymar no auge teve 3 oportunidades de trazer a Copa pra gente, 14, 18 e 22. O Ancelotti é muito campeão e sabe o que está fazendo, Ciro Augusto. Mas machucou em todos, né? Mas machucou, né, gente? As duas coisas, mas não acho que tem uma coisa que esteja ligada à outra. Aí eu acho até... Não precisa entrar nesse parâmetro de comparação. Não, e outra, foi em 3 Copas. Comparar a grandeza a entrada que o Zúñiga deu no Neymar em 14, aquilo lá é um crime, cara. O Neymar joga 22 machucados. Sabe, joga 18 então também. Eu acho que a análise não é por aí. Entendo os questionamentos, entendo aí pessoas que não gostam do Neymar como um jogador, como um atleta, tal, como exemplo, não sei, mas eu acho que não é por... Foi em 3 Copas e não deu as Copas pro Brasil. Pô, um dos melhores jogos da história do Neymar na carreira foi contra a Croácia, que todo mundo sabe o que aconteceu, né? E ele que fez o gol. Aí eu não concordo, não. Valeu, Carlão, um abraço. Valeu, gente. Antônio Lupe, até às 4 horas tem Arena. Amanhã a gente volta, em 11 horas com o CBN Esportes. Um abraço. E até já. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz.